Boa tarde, meu nome é Breno. Hoje eu e minha equipe vamos estar apresentando um trabalho sobre desigualdade social e econômica. Vou estar passando para vocês aqui alguns slides com imagens ilustrativas acompanhadas de pequenos textos, enquanto vai passando a apresentação. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo e potencializados naqueles subdesenvolvidos. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos como acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. Sociedades em que as pessoas são diferentes, optam por vestir roupas de determinado jeito ou viver vidas de maneiras distintas, não são formas de desigualdade. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso aos direitos, como dito anteriormente, mas principalmente no acesso a oportunidades. De acordo com Russell, a desigualdade tende a se acumular. Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos, ou seja, vivem e convivem e crescem no meio social que lhe está disponível. É um ciclo vicioso. Esses grupos se mantêm com seus privilégios num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente por gerações a fio. A grande questão é: o que fazem aquelas pessoas que estão à margem dessa bolha? Em questão da perpetuação da desigualdade social, é correto dizer que as pessoas que são marginalizadas sofrem aos maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional, da mesma maneira que as outras pessoas. Neste sentido, que é de uma família pobre e tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução, assim como baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos sem grande prestígio social e com a remuneração modesta, mantendo o seu status social intacto. Por essa razão, a meritocracia é um mito. Não há como clamar que uma classe social alcança bons feitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Um princípio do direito prega em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, como o intuito de reconhecer como a força das vivências dos locais de origens e da vida social tendem a se manter os mesmos por décadas. Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno da desigualdade social que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpa a existência da desigualdade social num vértice em comum, a concentração do dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda, sendo a desigualdade social o fruto da concentração de dinheiro e poder a uma parte muito pequena da população. O que resta à grande parcela da sociedade é dividir o restante. Agora eu passo a palavra para o meu companheiro que vai dando seguimento ao assunto. Olá, meu nome é Pedro e vim falar um pouco sobre desigualdade econômica. O que é desigualdade econômica? A desigualdade econômica se caracteriza pela distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada por fatores históricos, sociais e pela falta de investimento em políticas sociais. Existem diversas formas de medir a desigualdade social e econômica de um país, através de indicadores usados como meio de comparação entre países e regiões. Entre elas estão a renda per capita, ou seja, a soma de todos os salários dividido pelo número de habitantes. Nesse caso, a medida será relativa a contextos populacionais e geográficos, e nem sempre será a melhor forma de mensurar as desigualdades de um país, já que desconsidera diferentes classes sociais. Existe também o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que serve como indicador geral de qualidade de vida, considerando fatores como a expectativa de vida ao nascer e o acesso à educação. Além desses indicadores, o estatístico italiano, o Corrado Gini, desenvolveu em 1912 o coeficiente Gini, que se tornou o principal indicador para medir desigualdade de renda. Para isso, o coeficiente de Gini relaciona a percentagem de pessoas com a percentagem de renda em determinado país. O resultado em pontos percentuais é multiplicado por 100 e resulta em uma escala de 0 a 1.
onde 0 corresponde à completa igualdade, todos recebem a mesma renda, e 1 corresponde à completa desigualdade, uma pessoa recebe toda a renda nacional. Não existe nenhum país em absoluta igualdade ou absoluta desigualdade, embora a distância entre os países mais desiguais e mais iguais seja bastante significativa. E esse é o nosso card sobre falando um pouco sobre desigualdade social, feito por David. E a bibliografia de onde a gente tirou esses sites da Brasil Escola, UOL.com, Politize.com e Wikipedia. E é esse nosso trabalho. Boa tarde, meu nome é David e eu vou falar sobre a desigualdade social no Brasil, as causas e as consequências. Confira agora as principais causas que levaram a desigualdade social no Brasil a se tornar uma das maiores e quais consequências isso gera para a nossa sociedade. Causas da desigualdade social. Vamos olhar para as principais causas da desigualdade social no nosso país, desde a origem até problemas que mantêm ou até mesmo agravam esse quadro nos dias de hoje. O Brasil foi constituído como uma colônia de exploração e demorou a abolir a escravidão. A divisão de terras aconteceu de maneira desigual, concentrando grandes territórios nas mãos de poucos. A desigualdade da qualidade de educação de acordo com as classes sociais, a evasão escolar e a dificuldade das classes mais baixas em conquistar uma boa formação escolar e qualificação profissional. As diferenças salariais e de oportunidades de emprego de acordo com a raça e o gênero, a inflação e os altos impostos que dominem o poder do consumo, principalmente das classes menos favorecidas, a distribuição ineficiente da verba política associada à corrupção, o princípio capitalista do acúmulo de bens e da meritocracia, a falta de estímulo para programas nas áreas socioculturais, de saúde e da educação, a falta de melhor distribuição de renda, as consequências da desigualdade social. Agora pense no quanto todas essas causas também geram consequências na desigualdade social no Brasil. Entre os efeitos da desigualdade social, identificamos aumento da pobreza absoluta, miséria e má qualidade de alimentação nas condições de moradia, favelização e falta de saneamento básico, precariedade na saúde e alta taxa de mortalidade infantil, marginalização social, violência e falta de segurança pública, falta de oportunidade de emprego, má qualidade nos serviços públicos oferecidos.